Revelado. O incrível caminho para transformar sua vida em apenas 7 dias de paz emocional. Ana, uma jovem enfermeira de 28 anos, respirava o calor pulsante da favela carioca em que vivia. O dia a dia exaustivo no hospital público era uma luta constante, repleta de pacientes em estado crítico que exigiam atenção desesperada, enquanto o peso da responsabilidade por sua família e os olhares críticos dos colegas tornavam tudo ainda mais difícil. Era como se o amor que ela tinha pelos outros estivesse drenando a força que precisava para amar a si mesma. O vazio em seu coração crescia a cada dia, como um eco da alma. Em uma noite quente, enquanto o sol se punha ao longe, Ana sentou-se ao lado de sua avó, uma mulher de força inabalável e grande respeito na comunidade. O calor da conversa entre as duas era como uma brisa suave, trazendo histórias de superação e amor que iluminavam a escuridão dentro de Ana. "A mudança está dentro de você, minha filha", disse sua avó, sua voz carregada de sabedoria, fazendo Ana prometer que iria se permitir buscar a paz que tanto almejava. Eram palavras como raios de sol em um dia nublado, e aquela promessa acendeu uma centelha de esperança dentro dela. Nos dias que se seguiram, Ana iniciou sua jornada para transformar a vida em 7 dias de paz emocional. Começou a agendar encontros com amigos de longa data, rindo e lembrando de momentos bons que a vida havia lhe dado. Praticava a meditação todas as manhãs, permitindo que a calmaria invadisse seu ser e se permitia momentos de autocuidado que antes eram apenas sonhos esquecidos. Entretanto, o peso da responsabilidade no hospital crescia demais. Seus colegas, imersos em um ambiente espinhoso e competitivo, duvidavam de sua determinação, e essa pressão a atingia como uma onda furiosa. A pressão aumentou a tal ponto que Ana se sentia cada vez mais esgotada. O olhar crítico dos superiores a seguia em cada canto, desafiando sua determinação e sua busca por dignidade e ética. A situação chegou ao ápice quando um paciente em estado crítico chegou ao hospital. Ana se viu diante de uma escolha brutal: jogar o jogo dos políticos do hospital ou lutar pelo que era certo, mesmo que isso implicasse em se colocar em risco. A adrenalina correu nas veias dela como um raio, a escolha a consumindo. Nesse caos, um gesto inesperado de um colega, que se aproximou com um olhar solidário, a fez refletir sobre o que realmente importava. A autenticidade a impulsionava, e o que ela não percebia era que sua coragem nascia, uma chama que poderia incendiar o coração dos outros enfermeiros e médicos ao seu redor. Em um momento de pura coragem, durante uma reunião crítica, Ana levantou a voz, sua verdade ecoando como um trovão no auditório. Descobriu que a verdadeira paz emocional era uma força poderosa, capaz de mover os outros a se unirem por um ambiente de solidariedade e acolhimento. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas ainda havia desafios pela frente. Com o clima no hospital se intensificando, Ana sabia que uma nova batalha a aguardava. Conseguiria manter sua integridade e, ao mesmo tempo, fortalecer os laços com sua família. O futuro estava carregado de dúvidas, um misto de esperança e incerteza pairando no ar. A jornada estava apenas começando. À medida que os dias passavam, a determinação de Ana se tornava um escudo contra a pressão do ambiente hospitalar. Cada manhã, ao acordar, olhava pela janela, observando a favela despertar, com suas cores vibrantes e sons familiares. Era como se aquele cenário lhe lembrasse constantemente de suas raízes e do que realmente importava. Entretanto, as portas do hospital ainda pareciam um labirinto de desafios, onde cada decisão era uma batalha travada dentro dela mesma. Ana tentou se concentrar nas pequenas vitórias. Durante uma das rodadas de atendimento, quando a equipe parecia desmoronar diante do volume de pacientes, ela decidiu tomar a frente. Com um sorriso encorajador, começou a organizar a triagem, sua voz firme e tranquila ecoando entre seus colegas. Para sua surpresa, a colaboração fluiu de maneira diferente daquele dia. O que antes era rivalidade tinha se transformado em união, e a sensação de propósito pulsava com mais força em cada coração presente.
Mas não era apenas o ambiente profissional que a desafiava. Em casa, a tensão aumentava à medida que sua mãe a pressionava sobre as contas e os cuidados com a avó. Você está passando mais tempo no hospital do que em casa. O que está acontecendo com você, Ana? A pergunta perfurou o coração dela como uma flecha. Ao mesmo tempo em que se sentia orgulhosa de sua escolha, a culpa por não estar presente na vida de sua família crescia. Como poderia ser uma fonte de força para outros se sentia tão dividida? Uma noite, após um longo turno, Ana decidiu que era hora de abrir seu coração. Convidou sua mãe para um jantar simples, mas significativo, à luz de velas na varanda. O cheiro do feijão e do arroz misturava-se ao ar fresco, criando uma atmosfera de aconchego que fez sua mãe relaxar um pouco. Mãe, eu quero que você saiba que estou tentar ser uma boa enfermeira e uma boa filha ao mesmo tempo, mas está sendo cada vez mais difícil. A mãe Viana respirou fundo, suas mãos enrugadas segurando a xícara de café. Filha, nós sempre estaremos aqui para te apoiar. Às vezes, é preciso fazer escolhas difíceis para seguir o que você acredita. Mas lembre-se, você também precisa de amor e cuidado. Aquela conversa foi um bálsamo para a alma de Ana. Um lembrete de que o caminho para a paz emocional não era apenas individual, mas também coletivo, se tecida com amor e compreensão. Enquanto ela tentava lidar com os problemas do dia a dia, a situação no hospital começava a escalar. Apenas dias após seu momento de coragem, apareceu um novo desafio. Um surto de uma doença contagiosa estava se desenrolando e o hospital estava mal preparado. Uma reunião emergencial foi convocada e Ana sabia que era novamente sua chance de se elevar e fazer a diferença. Ao entrar na sala, Ana sentiu o peso da responsabilidade se agravar. Todos estavam nervosos, debatendo estratégias, mas muitos também demonstravam apatia, como se já tivessem desistido. Ela tomou um fôlego profundo, recordando-se da promessa que fizera à avó. Se formos todos juntos, podemos fazer isso. Não precisamos apenas nos preocupar apenas com a cura, mas também com o bem-estar de cada pessoa que aqui trabalha e é atendida. Mas, assim que se preparava para lutar por essa visão, um velho rival, o Dr. Henrique, inesperadamente a interrompeu. Com um olhar cínico, ele provocou: Ana, você realmente acha que uma enfermeira pode mudar a postura de todos aqui? As palavras dele lhe cutucaram como uma faca, mas a resposta que veio à tona foi surpreendente. Em vez de sentir-se desencorajada, a paixão pela missão e o apoio da família a cercaram como um manto protetor. Ela olhou nos olhos de todos da sala e entendeu que sua jornada não era só sobre ela. Era um chamado a todos. A paz emocional não é algo que se busca sozinha, respondeu Ana, sua voz firme. Ela é uma construção coletiva. Vamos juntos encontrar soluções para isso. Não podemos deixar as dificuldades nos dividirem. O que aconteceria a seguir provocou um turbilhão de emoções. Os olhares ao seu redor se misturaram entre ceticismo e esperança, mas o clima estava mudando. E, naquele instante, uma nova decisão seria tomada. A dúvida pairava no ar. Como seus colegas reagiriam? Estaria Ana preparada para enfrentar a resistência que estava por vir? Quais laços ainda poderiam se fortalecer nas chamas desta luta? O futuro não parecia mais sombrio, mas uma tempestade estava prestes a estourar. Ana sentiu o silêncio pesado na sala, como se cada segundo se estendesse interminavelmente. O olhar desconfiado do Dr. Henrique pairava sobre ela, uma sombra sépia em meio aos rostos cansados de seus colegas. Mas em vez de se deixar intimidar, uma onda de determinação pulou dentro dela, como uma bifurcação em sua vida. O que estava em jogo não era apenas sua carreira, mas o bem-estar de todos ao seu redor. Ela respirou fundo e começou a compartilhar sua visão. Temos um propósito maior aqui. Não cuidamos somente dos doentes, mas precisamos cuidar também de nós mesmos, dos nossos sentimentos e temores. Isso é essencial para garantirmos um atendimento de qualidade. Precisamos cuidar do coração antes de cuidarmos do corpo. A sala estava cheia, mas parecia vazia, com cada olhar em uma direção diferente. E se fizermos um mutirão? Um momento para desabafarmos, nos ouvirmos? O que acham de uma roda de conversa? O hospital pode ser nosso lar, mas isso depende de nós.
Ana não poderia deixar de notar que algumas expressões abertas se tornavam um leve sorriso. Um sinal de que havia algo mais ali. Roda de conversa? Isso não vai mudar nada. O Dr. Henrique mais uma vez disparou, mas Ana decidiu não se deixar abalar. Com um gesto leve do punho, ela o ignorou e pediu a todos: vamos construir um espaço seguro, onde não teremos rivalidade, mas união. Não seria incrível podermos falar o que realmente sentimos? Houve um murmúrio entre os colegas, vozes baixas se misturando em sussurros. Ana podia sentir a energia mudando. Algumas enfermeiras que antes estavam apáticas, agora compartilhavam olhares de cumplicidade. Um deles, o enfermeiro Carlos, que sempre intimidava os novos, acabou se levantando. Ana tá certa. Temos que parar de carregar isso tudo sozinhos. O que estamos enfrentando é muito grande. Vamos fazer o que ela sugeriu. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios de Ana. Não era só um movimento, era uma transformação que começava a se formar, e ela podia sentir. As dúvidas começavam a se dissipar, e a coragem crescia a cada palavra proferida. Todos estavam fartos do clima pesado no hospital, e ali se abria um espaço para um novo começo. Mas, quando a reunião prosseguia e os detalhes para a conversa começaram a tomar forma, um grito vindo do corredor interrompeu o momento. Socorro! Alguém ajude! O coração de Ana disparou. Sem pensar duas vezes, ela correu em direção ao som. Algo no tom de desespero ecoou dentro dela, um instinto primordial que a fez sentir que ela já conhecia essa urgência. Ao abrir a porta, viu um paciente caindo no chão, ao lado de sua cama. Ele estava delirando, com a febre lá em cima. Os outros enfermeiros correram atrás, e Ana percebeu que precisavam trabalhar juntos rapidamente. A adrenalina subiu, e ela se tornou a comandante de uma orquestra caótica. Vamos lá, 1, 2, 3, precisamos de uma intravenosa e oxigenoterapia aqui agora. Dr. Henrique, você com a pressão. Ela não fez questão da rivalidade. Os colaboradores estavam passando por um momento de fragilidade, e isso precisava ser aproveitado. Cada um puxava sua parte, e aos poucos, Ana começou a notar que algo realmente vislumbrava. O que antes parecia tão distante, agora parecia possível. Quando finalmente conseguiram estabilizar o paciente, um alívio assolou a sala. Olhos cansados e almas empolgadas se encontraram. Eles tinham feito isso juntos. Alguma coisa mágica estava tomando forma, e Ana percebeu que, no fundo de tudo, eram capazes de se unirem em momentos críticos. Mas a pergunta ressoava: o que viria agora? O surto não acabara, as dificuldades continuavam, e a batalha estava longe de ser vencida. Agora, mais do que nunca, Ana entendia que, se quisesse ser essa mudança, teria que ser firme. Naquele momento, ela percebeu que borbulhava uma oportunidade de verdadeiramente transformar a equipe e a si mesma. Mas a tempestade ainda estava por vir, e como seu novo recomeço seria moldado? O dia seguinte chegou com a luz filtrando pelas janelas do hospital, trazendo consigo uma sensação de renovação. Apesar da correria e do ar tenso que sempre pairava naquele lugar, Ana sentia que algo havia mudado. A energia estava diferente, como se o oxigênio em seu entorno estivesse repleto de novas possibilidades. Durante as primeiras horas, enquanto se preparava para iniciar seu turno, Ana observou seus colegas. Havia olhares que antes se evitavam, agora trocavam sorrisos nervosos, mas calorosos. A roda de conversa, mesmo não tendo acontecido ainda, parecia ter criado uma fissura na monotonia e no medo. Foi nesse clima que Ana percebeu que precisava agir rapidamente. Com um papel e uma caneta em mãos, começou a elaborar um cronograma simples para a primeira sessão de desabafo. O título era claro: Coração Aberto. Precisava ser algo que trouxesse todo mundo para perto, que os fizessem sentir que tinham um lugar ali. As palavras salpicadas pelo papel pareciam flutuar, repletas de esperança. Ao entrar na sala de descanso, Ana notou que a tensão começava a se desfazer. Alguns enfermeiros conversavam animadamente sobre a última cirurgia, outros poucos se mantinham à parte, mas havia um fio invisível que os unia. Decidida, Ana se aproximou e, de forma jovial, iniciou a divulgação da ideia. Oi, pessoal! Que tal se a gente aproveitasse esse clima e começássemos a nossa roda de conversa? O que acham de hoje à noite? Os sussurros começaram, e ela pôde perceber que as pessoas estavam ouvindo. Entre risos e comentários, a enfermeira Raquel finalmente falou.
Acho importante, Ana. Tem dias que parece que estamos sozinhos nessa luta, e seria bom dividir. E com isso, mais vozes foram se somando, algumas hesitantes, mas outras com entusiasmo. O coração de Ana pulsava forte. Contudo, mesmo com toda aquela animação, o rosto do Dr. Henrique surgiu em sua mente como um sopro de dúvida. Ele sempre fora o crítico mais ferrenho, e, enquanto todos pareciam abraçar a ideia, o eco da rejeição ainda vibrava em sua cabeça. Mas ela sabia que não poderia permitir que uma voz negativa pesasse no coração daquela equipe. No fim da tarde, enquanto organizava o espaço, um grupo inesperado de enfermeiros apareceu em sua porta. Carlos e Raquel estavam à frente, carregando cadeiras e uma caixa com lanches. "Se é para fazermos isso, que seja com estilo", disse Carlos, sorrindo com firmeza. Ana não conseguiu conter sua alegria ao ver que eles estavam se unindo, literalmente, na construção desse novo momento. A atmosfera estava ficando mais leve, e ela tinha certeza que a roda de conversa poderia ser o alicerce que tornaria tudo diferente. Enquanto se organizavam, ela sentia o calor da mudança no ar, mas um sentimento de apreensão também a acompanhava. E se algo desse errado? E se as revelações fossem pesadas demais para suportar? Quando as luzes se apagaram e o grupo começou a se reunir, Ana teve um momento de introspecção. O que se desenrolaria ali naquela sala seria vital para o futuro de todos. Os olhos dela brilharam com determinação. Esse é o caminho que temos que percorrer. Não podemos mudar o passado, mas juntos podemos construir um novo amanhã, pensou enquanto respira fundo. Com a sala se enchendo de rostos conhecidos, ela começou a falar, se preparando para abrir o coração de cada um ali. Mas antes que pudesse prosseguir, alguém começou a bater na porta com insistência. O que poderia ser? Outra emergência? Um novo desafio? Ana hesitou, sabendo que aqueles momentos poderiam mudar tudo para sempre. Ana paralisou por um instante, o coração batendo rápido. As batidas na porta ecoavam como um tambor na sala silenciosa. Todos os olhares se voltaram para ela, uma mistura de curiosidade e apreensão nas expressões. Quem poderia ser? O que poderia interromper aquele momento tão esperado de conexão? Com uma respiração profunda, Ana se dirigiu até a porta. Abriu-a lentamente e deparou-se com uma figura familiar, mas seu coração imediatamente afundou. Era o Dr. Henrique, com aquela expressão austera que não deixava margem para dúvidas. Atrás dele, 2 estudantes de medicina, visivelmente nervosos, esperavam. "Ana", disse ele, sua voz firme, "preciso de você na unidade de terapia intensiva. Estamos enfrentando uma situação crítica." As palavras dele cortaram o ambiente leve como uma faca, e o pequeno grupo na sala de descanso trocou olhares preocupados. O que isso significava para a roda de conversa? Ana sentiu um nó na garganta. Estava tão entusiasmada para dar início àquilo. Era a oportunidade que todos esperavam para liberar o que estavam sentindo. Mas a urgência na voz do Dr. Henrique a puxava de volta para a realidade dura e imediata. "Claro, vou imediatamente", ela respondeu, tentando esconder a decepção que corria nas suas veias. Enquanto ela se afastava, o murmúrio na sala cresceu. Raquel olhou para os colegas e, sem saber o que fazer, disse: "Talvez possamos começar sem a Ana, ela pode voltar logo." Mas a incerteza pairava no ar, como um nevoeiro cinzento que envolvia todos. Ana se despediu rapidamente, desviando-se para a unidade. Ao atravessar os corredores do hospital, cada passo era um lembrete da importância do que estava prestes a fazer. Quando chegou à UTI, a cena era caótica. Monitores biônicos apitavam, enfermeiros corriam de um lado para o outro, e vozes chamavam por medicações. Entrou em modo de emergência e seu instinto profissional tomou conta. Depois de lidar com a urgência da situação, já mais calma, Ana decidiu que, independentemente do que acontecesse, ela precisava voltar à roda de conversa. O grupo ali reunido precisava dela, mesmo que agora uma semente de dúvida tivesse sido plantada. Mas quão profundas seriam as revelações que iriam surgir? Quando finalmente voltou à sala de descanso, viu os rostos de seus colegas sombrios, mas ainda havia um palpite de esperança no ar. Carlos estava sentado no meio deles, tentando manter a energia positiva.
Você trouxe a luz de volta, Ana, ele disse, e suas palavras acalentaram um pouco o coração dela. Estamos prontos para começar. Desculpem pela demora, Ana falou, sentindo-se meio perdida, mas determinada. Vamos começar então. Todos se acomodaram nas cadeiras, e Ana preparou-se para abrir a discussão. Mas, antes que pudesse dar o primeiro passo, os estudantes de medicina apareceram de novo na porta. Doutor Henrique precisa de você novamente, um dos jovens anunciou, a voz tremendo. Uma nova emergência no hospital. Ana sentiu o mundo girar por um instante. O que ela faria agora? A roda de conversa parecia escapar por suas mãos enquanto compreendia que sua presença era necessária em outro lugar. A tensão aumentava à medida que olhares se cruzavam e a ansiedade pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Assim, com o coração pesado e uma pergunta ecoando em sua mente, ela decidiu que não poderia deixar essa oportunidade escapar mais uma vez. Eu vou, mas é uma questão de vida ou morte, disse Ana com o olhar decidido. Afinal, a vida é cheia de desafios e compartilhar isso é o primeiro passo para nos fortalecermos. Mas será que ela conseguiria equilibrar essas responsabilidades? Até onde seu coração poderia ir? Ana virou-se, sentindo um peso enorme nos ombros. O chamado do Dr. Henrique era quase um grito, uma necessidade que ela sabia que não poderia ignorar. Mesmo assim, ao olhar para os colegas que estavam à espera dela, a frustração e a impotência quase a sufocaram. Queria tanto dividir momentos com eles, ouvir suas dores e alegrias, mas o hospital, com suas urgências e desafios, exigia sua presença. Ela se despediu com um aceno de cabeça, saboreando o olhar solidário de Carlos, que parecia entender a batalha interna que ela enfrentava. Cada vez que pisava naquele hospital, a realidade a puxava para longe dos sonhos e esperanças. Mas a medicina não era só um trabalho, era uma vocação que pulsava em seu coração. Ao chegar à UTI novamente, a correria tomou conta. Uma paciente, Ana sabia, enfrentava uma situação crítica com hemorragia interna. E suas habilidades eram necessárias. Era uma luta constante entre querer estar presente para sua equipe e ser um suporte eficaz para os pacientes. A adrenalina correu em suas veias mais uma vez e logo ela se viu mergulhada em uma experiência que exigia toda sua atenção. Enquanto conduzia sua equipe, as horas passaram rapidamente. Entre medicações e diagnósticos, Ana se dedicou a cada detalhe, tentando controlar os medos e ansiedades que surgiam a cada bip dos monitores. Ela respirou fundo, seus olhos focados, e a possibilidade de voltar para a roda de conversa foi se esvaindo aos poucos. Depois de um dia exaustivo, sentindo-se como se tivesse deixado uma parte de si na UTI, Ana finalmente viu o sol se pôr do lado de fora. As luzes do hospital começavam a se acender, e ela se apoiou contra a parede, sentindo uma mistura de exaustão e gratidão. Ela havia ajudado, salvado vidas, mas e suas próprias emoções? Onde elas estavam nesse mar de responsabilidades? Quando voltou ao descanso, o ambiente estava tão vazio quanto a sensação que a invadia. Os colegas estavam dispersos, alguns tinham ido embora, outros estavam sentados em silêncio, como se esperassem por algo. Ana percebeu que não seria fácil reatar aquela conexão que parecia ter se perdido no tempo. Oi, Ana, Raquel cumprimentou com um sorriso contido. Esperávamos que você voltasse mais cedo. Saber que a roda de conversa não se concretizou a atingiu como um golpe. Desculpe, o hospital não me deixou sair. Sua voz saía arrastada, refletindo a frustração acumulada. Carlos se aproximou e pediu com um olhar terno. E se fizermos algo diferente? Podemos compartilhar agora, mesmo que um pouco mais tarde. A ideia, embora encorajada, trazia uma nova responsabilidade. Ana hesitou. O que vocês acham que eu deveria compartilhar? A pergunta flutuou no ar, como uma brisa leve. Raquel respondeu. Talvez as coisas que aconteceram hoje, ou como lidou com a pressão. Isso é algo que muitos de nós enfrentamos. Ana pensou. Claro, aquele momento poderia ser uma ponte para a conexão que todos desejavam. E se, ao compartilhar sua angustiante verdade, ela pudesse reavivar a chama da empatia e da solidariedade entre eles? A vida no hospital nem sempre se encaixa nos nossos planos, disse ela, começando a abrir seu coração.
Mas é onde encontramos nossos maiores desafios e, muitas vezes, nossas maiores forças. Os olhos dos colegas estavam fixos nela, prontos para ouvir e talvez para se conectar de forma mais profunda. E existia um brilho de esperança em cada olhar. Mas então, o telefone dela vibrou no bolso e uma mensagem do Dr. Henrique surgiu na tela. Precisando de você novamente na UTI. Paciente 42 está em estado crítico. A ansiedade subiu pelo peito de Ana como um gás sob pressão. O que ela faria agora? O que isso significava para o grupo que estava tentando reunir? A cada segundo, Ana sentia a pressão crescendo. Era hora de decidir, seguir seu dever profissional ou compartilhar sua vulnerabilidade e criar um espaço de acolhimento. Com o coração acelerado, ela fechou os olhos por um momento e fez sua escolha. Qual seria a consequência dessa decisão? Ana respirou fundo, o coração disparado enquanto olhava para a mensagem do Dr. Henrique. O hospital sempre exigia demais, mas havia um chamado dentro dela, um desejo de se conectar, de não apenas ser uma médica, mas também uma amiga, uma colega, alguém que entendia as lutas de cada um. Com um leve movimento de cabeça, ela decidiu que ainda teria tempo. Preciso compartilhar isso com vocês, disse, olhando cada um dos rostos que acertavam, encontrando um eco de preocupação em seus olhares. Eu vou... A voz dela hesitou por um momento. Eu vou contar sobre minha rotina na UTI, mas não posso ignorar a urgência do momento. Vamos juntos fazer isso, até porque somos uma equipe. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Carlos sorriu, um sorriso que transmitia apoio e compreensão. Ele sabia que Ana estava lutando para encontrar um equilíbrio, mas aquela não era só uma batalha dela, era de todos. O grupo assentiu, deixando claro que estavam prontos para ouvir, prontos para apoiar. Ana começou a falar. Hoje, uma paciente lutou por sua vida enquanto nós fazíamos o possível para salvá-la. A pressão era insuportável e cada batida do monitor parecia um lembrete de que cada segundo contava. Ela falava com o coração à flor da pele, cada palavra carregava sua fragilidade e força ao mesmo tempo. A medicina não é só ciência, é emoção, é dedicação. E, frequentemente, ao olhar nos olhos dos meus pacientes, eu percebo que muitas vezes somos nós que precisamos ser salvos. Ana fez uma pausa, o peso das suas palavras ressoando no ar enquanto um silêncio profundo tomava conta da sala. Raquel, engrossando a conversa, acrescentou. Eu sinto que, mesmo apesar das longas horas e das dificuldades, a nossa equipe é a nossa força. Precisamos lembrar uns dos outros, nos apoiar. Isso é tão importante quanto a medicina em si. O ambiente mudou, tornando-se um refúgio seguro onde emoções podiam fluir livremente. Ana sentia as lágrimas se acumulando em seus olhos e não se importava em escondê-las. Eu ainda lembro do meu primeiro dia na UTI. Era tão assustador. Cada pneu de carro que passava era um murro no estômago. Achava que não seria capaz. Carlos se aproximou. E você foi capaz, todas as vezes. Toda vez que você atende alguém e todas as vezes que você expressa sua vulnerabilidade, mostra do que é capaz, Ana. Isso nos inspira a todos. Ana sorriu, sentindo o peso que antes parecia esmagador, agora um pouco mais leve. Saber que seus colegas estavam com ela, prontos para ouvir, prontos para dividir aquela carga, fez tudo parecer mais possível. O celular dela vibrou de novo, interrompendo o momento. Com a mensagem ainda na mão, Ana hesitou em olhar, mas o pressentimento de que era algo sério capturava. Quando finalmente olhou, o que viu a fez prender a respiração. O estado da paciente 42 parecia ainda mais crítico do que antes. O Taizan estava se esgotando. O que ela faria? Elevaria a comunicação, a vulnerabilidade e a união que cultivou naquele espaço seguro ou seguiria a chamada de sua profissão? Uma tensão palpável tomou conta da sala. Ana sentiu-se dividida, suas emoções à flor da pele enquanto o peso da decisão pesava diante de seus colegas. Não era apenas sobre salvar uma vida, era sobre a vida da equipe que dependia dela também. Eu preciso ir, disse com firmeza, mas o medo na voz atraía. Mas eu prometo que sempre voltarei para compartilhar, sempre será importante.
Com o olhar firme, ela se despediu, não apenas como médica, mas como parte de uma equipe que também precisava dela. E enquanto se afastava, a sensação de deixar uma parte de si para trás, uma parte que agora tinha sobrado para aqueles que ficavam, iluminou seu caminho pela UTI. E assim, a história continuava, com cada passo levando a um novo desafio, uma nova escolha e as questionamentos, até onde ela iria por aqueles que precisavam dela. O chamado do dever nunca fora tão profundo. Ana caminhava rapidamente pelos corredores do hospital, o eco dos seus passos misturando-se ao som das máquinas e das vozes apressadas. Seu coração batia forte, não apenas pela urgência do momento, mas pela pressão emocional que acumulava há semanas. Cada paciente que atravessava aqueles portões era uma nova história, uma nova vida, e agora a paciente 42 parecia estar à beira de uma decisão crítica. Ao chegar à UTI, o cheiro conhecido de antisepsia e a visão dos leitos repletos de equipamentos a saudaram. A enfermeira que estava de plantão olhou para Ana com uma expressão que misturava alívio e preocupação. Ana, a situação dela piorou, disse enquanto apontava para a cama onde a paciente estava. Ana respirou fundo, colocando de lado suas inseguranças momentaneamente. Ela se aproximou do leito, olhando para a mulher entubada, os lábios ressecados e a pele pálida. O monitor cardíaco emitia um som insistente, constante, e ela sabia que cada número ali carregava um peso emocional que nem sempre se via. "Oi, eu sou a doutora Ana", disse suavemente, sentindo uma conexão instantânea com a paciente. Mesmo sem resposta, ela podia sentir a luta. "Estamos aqui para ajudá-la, não está sozinha." Nesse momento, Ana lembrou das palavras de Carlos e Raquel. A conexão emocional poderia ser um antídoto para o medo. Nesse espaço, a vulnerabilidade era uma força. Ela deu uma olhada ao redor, observando a equipe se organizar freneticamente. Cada um com seu papel, cada um ali por um único propósito: salvar vidas. Com determinação, Ana voltou sua atenção para o tratamento, avaliando as medicações e discutindo rapidamente com a equipe sobre o que deveria ser feito. As decisões eram tomadas em instantes, mas ela se lembrava de que a empatia poderia ser tão vital quanto as intervenções médicas. Enquanto as horas avançavam, uma coisa se tornava cada vez mais clara para Ana. A singularidade da vida se manifestava de maneiras que ela não conseguia controlar. A paciente 42, com todos os seus sonhos e sua história, não era apenas um número em uma folha. Era uma filha, uma mãe, alguém que tinha um universo inteiro que pulsava ao seu redor. Quando a situação parecia desfavorável e as notícias foram se deteriorando, Ana sentiu o peso da responsabilidade. "Precisamos ser mais agressivos", sugeriu. Hesitações preencheram o ar, mas sua voz ressoava com clareza. "Não podemos desistir ainda." Foi então que, ao olhar nos olhos da equipe, Ana percebeu. Estava ali uma unidade construída por emoções, experiências compartilhadas e uma luta comum. Juntos, eram mais do que médicos e enfermeiros. Eram uma família, um suporte inabalável. As horas se passaram e a mulher lutava. A esperança começou a se esvair, mas Ana se negava a dar-se por vencida. Fazendo uma pausa, decidiu que precisaria abraçar também a dor que sentia. "Todos nós temos nossas perdas, mas elas não nos definem", murmurou em voz alta. "Estamos aqui para lutar, porque isso é o que fazemos e quem somos." Finalmente, após um tempo que parecia uma eternidade, uma leve mudança na leitura do monitor fez o coração de Ana acelerar. Um sinal, ainda que tímido, de que a paciente poderia responder. Ela sentiu uma onda de emoção, um misto de alívio e esperança, mas sabia que a batalha ainda estava longe de ser vencida. No íntimo, porém, um novo dilema surgia em sua mente. A manhã seguinte traria o resultado de uma nova análise que poderia mudar tudo. Os passos do hospital ressoavam ao seu redor, mas o maior eco vinha dentro dela. Perseguir a medicina estava se tornando um caminho entre a esperança e a perda, e Ana precisava se perguntar até onde ela iria se fosse preciso. Enquanto a luz do dia começava a entrar pela janela da UTI, Ana fez uma promessa silenciosa. E com um último olhar para a paciente, sentiu a determinação renascer. O que aguardava na manhã seguinte poderia ser a virada que todos esperavam, mas, por enquanto, tudo o que poderia fazer é esperar e lutar. E assim, uma nova jornada estava apenas começando.
Ana começou o dia com as primeiras luzes da manhã filtrando-se através das janelas da UTI. O ar estava frio, mas seu coração ardia com a expectativa e o receio do que poderia acontecer. A equipe já se preparava para a manhã cheia de rondas e decisões críticas. Ela sabia que a primeira análise do sangue da paciente 42 seria apresentada em breve, e isso poderia mudar tudo. Recostando-se contra a parede, aquele momento de calma a fez refletir. Cada paciente era uma história, uma batalha, e dentro de cada um havia sonhos e dores que se entrelaçavam. A cada vez que ela olhava para a mulher à sua frente, Ana via mais do que um corpo em sofrimento. Era uma vida cheia de esperanças, graças e desafios. Era difícil não se envolver emocionalmente, difícil não desejar que tudo tivesse um final feliz. Enquanto aguardava, um sussurro de incerteza começou a preencher seu pensamento. E se os resultados não viessem como esperava? E se a medicina não fosse suficiente para salvar aquela mulher com quem havia criado uma conexão tão intensa? Precisamos acreditar, repetia para si mesma, lembrando-se da força que poderia ser encontrada mesmo nas noites mais escuras. A enfermeira do plantão se aproximou e olhou para Ana. Doutora, o resultado da análise chegou. O coração de Ana disparou. Ela respirou fundo e acompanhou a enfermeira até a central de controles, onde o restante da equipe já se reunia. É grave, começou o médico ao lado. Os índices estão baixos, a infecção se espalhou, precisamos agir rápido. As palavras pesavam como chumbo e Ana sentia um aperto no peito. Olhando para a tela onde os resultados estavam exibidos, a confiança dela começava a esmaecer. Precisamos de um plano alternativo, disse Ana, tentando manter a voz firme. Se a infecção não responder aos antibióticos, podemos tentar outro protocolo. O que você acha? Ela sabia que a equipe confiava em sua visão, mas a pressão da responsabilidade começava a consumir sua determinação. Um silêncio pesado ocupou o espaço enquanto todos ponderavam suas alternativas. A luta não era apenas da paciente, mas de todos ali. Ana podia ver a dedicação nos rostos dos colegas, sentia a mesma ansiedade e o mesmo desejo de lutar por aquela vida. Vamos juntos, ela declarou, buscando fortalecer a unidade entre eles. Nesse momento, a enfermeira que havia estado com ela a noite toda se virou e disse: Sei que é difícil, mas você é forte, Ana. Não se esqueça, você possui o poder de fazer a diferença. Essas palavras de apoio chegaram bem no fundo do coração da médica, reacendendo a faísca da esperança. Após algumas horas tensas, Ana decidiu que não podia esperar mais. A paciente precisava dela, assim como ela precisava dela. Ela se dirigiu novamente ao leito da mulher, sentindo o peso da realidade em cada passo. Oi, eu sou a doutora Ana, disse, em voz baixa. Estamos lutando por você, e eu não vou desistir. Para sua surpresa, a paciente fez um movimento sutil, como se estivesse respondendo, e isso inundou Ana com uma nova esperança. O sorriso que ela ofereceu foi um pequeno alívio em meio à tempestade. A missão dela ali ia além do mérito profissional, era uma questão de humanidade. Então, foi quando decide fazer uma ligação, uma chamada para um especialista que poderia ter uma ideia de como lidar com essa infecção complexa. Ana, você tem certeza? Perguntou Carlos ao atender. Havia preocupação na voz dele. Isso pode ser arriscado. Sei disso, mas arriscamos tudo todos os dias aqui no hospital. E se o risco significar salvar uma vida? A determinação em sua voz a surpreendeu, mas Ana sabia que estava certa. Esse era o caminho. Ainda havia em suas veias uma mistura de medo e esperança. O que resultaria dessa decisão arriscada? Estavam preparados para lidar com as consequências? Essa batalha estava longe de ser fácil, mas seria única, e Ana estava disposta a enfrentá-la a qualquer custo. Conforme as horas avançavam, uma nova onda de ansiedade tomou conta. As respostas começariam a chegar, mas os passos dela não pareciam firmes. O eco dos seus pensamentos era como um tambor batendo rápido, mas um único fato ressoava em sua mente. A vida da mulher dependia dela, e ela precisava se manter firme. Enquanto isso, do outro lado da sala, o monitor emitiu um sinal que fez todos pararem. Ana olhou para a tela e sentiu seu coração afundar. O que havia acontecido? O que seria daquela vida? A esperança estava novamente em jogo, e agora tudo o que Ana queria saber era o que aquele sinal realmente significava para o futuro da paciente 42.
A tensão pairava na UTI como uma nuvem carregada de incertezas. O monitor, que antes pitava regulares, agora exibia uma linha quase reta, e a batida de coração de Ana ecoava em descompasso com cada apito e bip, como se todo o mundo estivesse se esvaindo. Ela havia se colocado completamente na luta pela vida da paciente, mas aquele momento crítico parecia um soco no peito. A esperança ela tinha construído com tanto afinco estava prestes a desmoronar. Não, não pode ser, murmurou, olhando para a equipe ao seu redor, cujo desconforto era palpável. O silêncio na UTI foi quebrado apenas pelos sussurros nervosos de alguns enfermeiros. Temos que agir agora, Ana gritou, sentindo um calor intenso nas bochechas. O instinto de médico despertou e ela correu para a central de comando. Precisamos de tudo, agora! Naquele instante, a equipe se mobilizou. Fui acelerar as medicações e a movimentação frenética trazia um brilho renovado nos olhos de Ana. Ela se lembrou da sua avó, das histórias de luta e resiliência, e por um momento sentiu que toda a energia da favela estava ali, com ela. Era hora de lutar. Enquanto as enfermeiras corriam para garantir tudo o que precisavam para o procedimento de emergência, Ana se posicionou contra a barreira entre a vida e a morte e respirou fundo. Quando a equipe se reuniu ao redor da paciente, todos os olhares estavam fixados nas máquinas, esperando um sinal vital. Ana, com a determinação renovada, fez a primeira manobra para estabilizar a situação. Inspirar, expirar, vamos lá, nós somos a nossa melhor medicina. A energia entre eles era palpável, o foco estava ali e ninguém queria desistir. Depois de algumas manobras intensas e uma batalha árdua, os sinais vitais começaram a se estabilizar lentamente. Ana viu um pequeno movimento na tela do monitor. A linha, que antes era um desespero, começou a subir lentamente. O sussurro da esperança ressurgiu entre sua equipe, e um sentimento de união se espalhou rapidamente pela UTI. Eles estavam lutando juntos, e a força coletiva parecia capaz de mudar o destino. O rosto da paciente sobre a cama, previamente pálido e sem vida, começava a ganhar um pouco de cor. Ana sentiu que todos estavam ali por um motivo. Cada um dos enfermeiros tinha uma história, e cada história poderia se entrelaçar de forma inesperada. Com cada batida positiva em sinal de recuperação, uma nova certeza se instalava. Ali, naquele hospital, nas paredes desgastadas por tantas batalhas, havia amor, força e o verdadeiro valor da vida. Conseguimos! Isso é só o começo, sussurrou Ana para a equipe, com um sorriso aliviado enquanto todos os olhos da UTI estavam fixados no mesmo ponto. Era um momento de renovação, e mesmo com desafios à frente, eles sentiram que aquele pequeno milagre poderia ser apenas um dos muitos que ainda estariam por vir. Os dias seguintes trouxeram novos desafios, mas Ana sabia que tinha uma equipe que também respirava a busca pela paz emocional. O surto na área hospitalar havia diminuído, mas a conexão que havia se formado se tornara mais forte. Durante os turnos, ela começou a promover diálogos, incentivando os colegas a abraçarem as emoções, a compartilharem suas histórias de luta e superação, como se fizessem parte de um grande manto que os envolvia. E foi assim que a roda de conversa nasceu, um espaço seguro no meio da rotina do hospital, onde todos poderiam expor suas angústias e alegrias. Era um calor no peito que juntava seu passado e um futuro promissor, uma conquista coletiva que Ana trouxe de volta ao seu grupo. Afinal, na luta pela vida, o apoio emocional e espiritual são tão importantes quanto qualquer medicação ou intervenção. A última noite de sua jornada ainda estava na memória de Ana. A reunião onde todos riram e choraram juntos, cada um trazendo uma luz única que antes parecia obscurecida pela pressão do dia a dia. Ali, dentro daquele hospital, ela aprendeu que não precisava carregar o peso sozinha e que o calor das conexões humanas poderia ser a chave para a cura. Com um brilho renovado nos olhos e o coração pulsando forte, Ana revisitou suas raízes. Tudo fazia sentido agora.
A vida, assim como a medicina, é um ciclo de perdas e ganhos, uma dança de desafios e vitórias. Ela havia encontrado sua paz emocional e, mais importante, o verdadeiro sentido de estar entre aqueles que amava, sendo importantíssima na vida deles. E, a partir dali, cada dia seria uma nova oportunidade para transformar não só a vida dos pacientes, mas a de todos ao seu redor. Chegou a hora de dar um passo e se erguer. Era tempo de semear e colher as histórias de amor, dedicação e, principalmente, humanidade. Se você se emocionou com essa jornada e quer fazer parte de mais histórias transformadoras, não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. E não esquece de deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Isso é crucial para continuarmos trazendo conteúdos que tocam o coração. Comente suas reações e teorias sobre o final e não deixe de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e ficar por dentro de tudo. Vamos juntos nessa caminhada!